E quando o tema pede caminhos, meios, ações, medidas para alguma coisa, isso significa que a minha redação será uma grande proposta de intervenção? É esta pergunta que os alunos sempre me fazem. Quando o tema é sobre meios, quando o tema é sobre caminhos, quando o tema é sobre medidas, mecanismos. Mas antes de começar, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, eu quero te convidar. Basta você clicar neste botão inscreva-se. Em seguida, ative o sininho. Tá vendo? É simples assim. Só não se esqueça de deixar seu like e seu comentário. Eu prometo que eu vou tentar responder a todas as perguntas, ok? Veja, quando o tema traz esse tipo de abordagem temática, não significa necessariamente que a sua redação será uma grande proposta de intervenção. Até porque, quando você for falar especificamente de medidas, você pode falar de medidas que já acontecem em determinados países. Como que determinados países, quais são as medidas tomadas por determinados países para conter, por exemplo, a crise humanitária? Quais são os meios utilizados por determinados países ou por determinadas empresas ou organizações para combater a corrupção? Quais são as ações necessárias para acabar com o descarte os descartes de resíduos sólidos? Quais são os caminhos para reverter o sistema educacional brasileiro? Perceba, você pode fazer uma redação na qual você apresente caminhos, meios, ações já estabelecidos, já percorridos em outros lugares, e você estabeleceu uma comparação. Além disso, dá para você mostrar quais são, na sua opinião, os caminhos a serem percorridos, os mecanismos, as medidas. Isso que você tem sob o seu domínio a possibilidade de mudar alguma coisa. Vamos pensar no quesito educação. Quais os caminhos que você, candidato, seguiria, se você tivesse o poder para isso, para reverter o sistema educacional brasileiro? Quais seriam, na sua opinião, os melhores caminhos, as principais medidas, as melhores ações para rever o sistema prisional brasileiro? E é justamente essa resposta a essa pergunta que eu estou te fazendo que você vai apresentar aqui na sua tese. Foi exatamente isso que a Nicole fez antes dela ser aprovada para medicina na Universidade Federal de Mato Grosso, quando ela escreveu uma redação sobre as medidas, infância roubada, as medidas, então nesse caso específico ela ia te falar de medidas, as medidas necessárias para acabar com o abuso e a exploração sexual de menores e de vulneráveis no país. Foi exatamente isso que ela fez. Ela começou com um livro extremamente pertinente, chamado Meninas da Noite, que discute justamente sobre a questão do abuso de crianças, de menores, de meninas, sobretudo no interior do Brasil. Meninas da Noite é um livro do Gilberto de Menstein, autor também do livro Cidadão de Papel. Acontece que o Cidadão de Papel, infelizmente, é muito senso comum, tendo em vista as fórmulas prontas que a gente vê rodando na internet. Mas Meninas da Noite não. É um excelente repertório que você pode utilizar na sua redação se o tema for sobre pedofilia, abuso de menores e de vulneráveis, tá bem? E foi com esse repertório que ela começou com um dado literário para falar sobre as medidas necessárias para a garantia da dignidade dessas crianças. No livro Meninas da Noite, vírgula separa o que antecede a oração principal. Agora vem a oração principal. Sujeito da oração, o escritor Gilberto de Menstein. Verbo, retrata. Quem retrata, retrata o quê? Complemento. O cenário de muitas menores de idade das regiões norte e nordeste, onde, pronome relativo de lugar, ou seja, a região norte e nordeste, sim, o onde está adequado, são submetidas a esquemas de prostituição em troca de quantias ínfimas, ou seja, irrisórias, insignificantes de dinheiro, o que constitui muitas vezes a única fonte de sobrevivência daquela família. Então veja, ela explica, e eu expliquei o sujeito e o verbo complemento aí para mostrar para você que não há vírgula entre o sujeito e o verbo complemento, mas há uma vírgula separando o que antecede a oração principal. Isso é fundamental aqui em seu texto, tá? No livro Meninas da Noite, vírgula, muito bem colocado, Meninas da Noite, substantivo próprio, entre aspas, abre aspas, fecha aspas, vírgula. Aí você inicia a oração principal.
Bom, ela apresentou essa ilustração do livro Meninas da Noite, do Gilberto de Menstein, mas agora ela tem que contextualizar. E como que ela contextualiza? Assim, ó, ela apresenta um conectivo analogamente ao exposto na obra, e quando ela faz isso, porque ela já está falando que é uma obra do Gilberto de Menstein, a gente percebe que agora ela vai contextualizar, ou seja, ela vai cruzar aquilo que acontece na obra com o que acontece na realidade brasileira, e ela vem para a realidade brasileira dizendo: outras crianças também têm suas infâncias roubadas. Palavras-chave do tema: infância roubada. Palavras-chave do tema: crianças. No caso ali são menores e vulneráveis, mas criança entra como um sinônimo. Em decorrência dos casos de abuso e de exploração sexual. Então, mais palavras-chave do tema: abuso e exploração sexual. Perceba que nessa contextualização ela já está apresentando todas as palavras-chave necessárias aí, os quais são decorrentes no país. Sendo assim, vamos ver qual que vai ser a tese dela. Vamos lá, qual é o tema mesmo? Infância roubada. As medidas necessárias para acabar com o abuso e a exploração sexual. Medidas é uma palavra-chave, tá? Abuso é uma palavra-chave. Exploração sexual é uma palavra-chave. Menores é uma palavra-chave. Vamos ver agora como que ela transformou essas palavras-chave em sua tese aqui ao final da sua introdução. Vale mencionar que tanto as medidas para alertar a população sobre a grande ocorrência desse tipo de assédio, vírgula, neste tanto quanto por serem orações independentes, tem uma vírgula que não foi colocada aí, então essa vírgula é obrigatória. Veja, qual é o tema? Medidas necessárias para acabar com o abuso e a exploração. Vamos transformar esse tema numa pergunta? Vamos lá. Quais são as medidas necessárias para acabar com o abuso e a exploração de menores e vulneráveis no Brasil? Olha a resposta, olha a frase declarativa que ela apresenta aí na tese. Vale mencionar que tanto as medidas para alertar a população. Alertar a população é uma medida. Uma medida para acabar com o abuso das crianças é alertar a população sobre esse tipo de assédio, sobre esse tipo de ocorrência. Então, alertar, comunicar, divulgar fatos que estão acontecendo às vezes sob os nossos olhos são mecanismos, são medidas para acabar com o abuso. Então, logo na tese dela, ela já deixa claro quais são essas medidas. E aí, agora eu vou lá para o desenvolvimento 1, que você vai perceber dentro deste projeto de texto ela discutindo essas medidas, ou seja, ela explorando essas medidas, porque aqui na introdução você apresenta a sua tese. Vamos lá, ó a tese número 1 dela. O tema não são medidas necessárias para acabar com o abuso e a exploração de menores? Bom, para ela, as medidas para alertar a população sobre essa grande ocorrência de assédio é a tese número 1. E essa tese número 1, ela apresenta aqui no seu desenvolvimento número 1, que ela começa com o filme Spotlight, Segredos Revelados, o filme baseado numa história verídica de uma rede de pedofilia que acontecia nos Estados Unidos e que o jornal The Boston Globe conseguiu, por meio de todo o seu trabalho, por meio de todo o seu empenho, por meio de um jornalismo investigativo, desencadear ou desvendar o nome de inúmeros padres da igreja norte-americana, da igreja católica norte-americana, que estavam envolvidos com pedofilia. Ao final do filme, baseado em uma história verídica, você vai ver que não só padres nos Estados Unidos, em todo o mundo, estavam envolvidos com essa rede criminosa. E ela começa o desenvolvimento número 1, no qual ela vai falar sobre a importância de alertar. Foi justamente isso que o Spotlight fez. Esse grupo de jornalistas alertou a população mundial sobre o que estava acontecendo na Igreja Católica nos Estados Unidos. E é justamente por isso que esse é um repertório pertinente para defender a tese dela sobre a importância de alertar a população sobre casos assim. I know there's things you cannot tell me, but also know there's a story here, and I think everybody will hear about it. Do you think your paper has the resources to take that on? I do. Do you? The Boston priests molested kids in 6 different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. We haven't committed any long-term investigative resources to the case. No, we haven't. And that's the kind of thing your team would do. Spotlight? Guys, listen. Everybody's gonna be interested in this. I'll be
Obviously, the church will fight us very hard. Trying to get some background information. I don't want you recording this in any way, shape, or form. Nothing. We understand you've settled several cases against the church. I can't discuss that. There aren't any records of any of these settlements. Nope. When you're a poor kid from a poor family, and when a priest pays attention to you, it's a big deal. How do you say no to God? Spotlight. Is this the tip line? You think he's got something? I want to keep digging. Show me that it came from the top down. Don't try to silence anyone who speaks out. You leave me alone, you hear me, goddammit? 6% act out sexually. 6% is 90. 90 priests. If there were 90 of these bastards, people would know. Maybe they do. Dear God, You're going to give me the names and the names of their victims. Are you threatening me? I pray. I am here because I care. We're going to tell this story. We're going to tell it right. I can't believe it. I'm hoping we can keep this between us until we all get on the same page. Is that why we're here, to get on the same page? We've got two stories here. A story about degenerate clergy, and a story about a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. Which story do you want us to write? Because we're writing one of them. This is not just Boston, it's the whole country, it's the whole world. They knew, and they let it happen. It could have been you. It could have been me. It could have been any of us. E é justamente por conhecer Spotlight Segredos Revelados que a Nicole chegou à tese dela sobre essa necessidade de alertar a população sobre a ocorrência desses fatos. E ela utiliza como repertório aqui no Desenvolvimento 1 ao afirmar que cabe mencionar o filme Spotlight Segredos Revelados, que, baseado em fatos, evidenciou a história dos jornalistas do The Boston Globe que desmascararam o escândalo do esquema global da Confraria dos Padres, a qual era formada por um grupo de religiosos que consumava, é o grupo de religiosos que consumava crimes de pedofilia, além de tais atos pérfidos serem encobertos por setores da Igreja Católica. Muito bem colocada, Igreja Católica com letra maiúscula, por ser um substantivo próprio. Então ela trouxe uma notícia, mas que foi tema de um filme baseado nessa história verídica, porque isso também foi divulgado pelas principais emissoras no Brasil e no mundo todo, mas que virou um filme baseado nessa história que você acabou de perceber. Agora vamos perceber como que ela utiliza essa estratégia argumentativa para defender a sua tese sobre a importância de alertar a população ser uma medida, como uma medida para acabar com o abuso e a exploração de crianças e vulneráveis no Brasil. Aí ela contextualiza, ó. Da mesma forma, na contemporaneidade, é indispensável que os abusadores sejam incriminados e tenham punição, assim como ocorreu após as denúncias realizadas pelos profissionais da imprensa. Quem são os profissionais da imprensa? Os jornalistas, sobre os quais ela acabou de citar. Então, o que ela está fazendo aqui? Ela está tornando o repertório acima produtivo. Ela está mostrando para nós, corretores, por que ela utilizou como estratégia argumentativa o The Boston Globe. E aí ela continua da seguinte forma, de modo a advertir, então, ó, advertir é um mecanismo. Qual o mecanismo? De alertar. Quando eu estou advertindo alguém, eu estou alertando alguém em relação a alguma coisa. Perceba que tem um projeto de texto, então, se o tema é medidas para acabar com tal coisa, medidas para acabar com o abuso, e para ela uma medida é alertar a população, veja como tem projeto de texto. Advertir sobre o que está acontecendo é sim uma estratégia de texto que demonstra projeto textual, ou seja, o encaixe perfeito entre o tema, a tese e o texto. Se o tema está pedindo medidas, para ela uma medida é alertar, e aqui no desenvolvimento ela está mostrando como é possível fazer esse alerta, ou seja, de modo a advertir, em outras palavras, alertar o corpo social frente à exorbitante frequência da exploração de crianças e adolescentes no Brasil. Logo, é necessário expandir os canais de delação. O que é delação? Delação é de denúncia. Veja como que isso coaduna, compactua, fecha com a tese dela. A tese dela não é alertar? Então aqui a ação necessária é necessário expandir os canais de delação, ou seja, os canais de denúncia, para que as pessoas alertas, as pessoas, a partir do momento em que elas saibam ou que elas desconfiem de atos ilícitos, pérfidos como este, elas tenham a possibilidade de denunciar. Então, expandir canais
de delação para o corpo civil, uma vez que, apesar de já existirem esses canais, eles são pouco conhecidos e produzem resultados ineficazes no combate a essas ilicitudes. Então veja, expandir os canais de delação são medidas, o tema não é sobre medidas, são medidas eficazes. Porque, olha o que ela escreve logo abaixo, embora, apesar de já existirem alguns canais, eles não são suficientes para que os abusos ou para que a pedofilia seja mitigada no Brasil e no mundo consequentemente. O que torna a propagação desses meios de denúncia essenciais para que o corpo social saiba agir diante de suspeitas de abuso sexual de menores. Então é justamente assim, transformando o tema em uma pergunta, respondendo a essa pergunta com um juízo de valor na sua frase declarativa que se apresenta aqui na introdução, que foi a tese número 1, e a tese número 1 dela foi a importância de a medida necessária para isso foi alertar a população. Justamente uma forma de alertar a população foi o que, aí ela trouxe o repertório, o grupo de jornalistas do Spotlight fez, denunciou, fez a delação, denunciou o que estava acontecendo com os padres nos Estados Unidos e isso alertou a população. Medidas assim são necessárias, medidas assim, embora já existam, mas são fundamentais para que elas sejam ainda mais expandidas e assim a população também possa denunciar. Projeto de texto eficaz, pertinência argumentativa na competência número 2 e, sobretudo, mais importante, houve atendimento ao tema. Ela não fez uma grande proposta de intervenção e, mesmo assim, ela falou sobre medidas necessárias para acabar com o abuso e a exploração de crianças, de menores e vulneráveis no país.